Boa noite, minha gente. Estamos aqui nessa live para apresentar uma comunicação de Zélia Cristina. Ela vai se apresentar logo em seguida, mas eu gostaria apenas de dizer que essa atividade, essa comunicação, tem como título Leitura Popular da Bíblia, Fé e Consciência Crítica. Leitura Popular da Bíblia, Fé e Consciência Crítica. Nossa palestrante, Zélia Cristina Pedrosa do Nascimento, acabou de defender seu doutorado em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco, e esse é um recorte de sua tese de doutorado. Essa atividade aqui é uma iniciativa do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, também uma programação do Grupo de Pesquisa Religião Cristã, Fundamentos e Desafios Contemporâneos, que é da Unicap, e está também sob a supervisão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. Eu sou o João Luiz, professor da Unicap, e também fui orientador, com muita honra, de Zélia durante esse período de 4 anos. Então, não será a tese dela, mas será um recorte daquilo que foi substancialmente o seu trabalho, né? Queria só salientar que a leitura popular da Bíblia, por ser popular, não é de só menos importância, é porque utiliza-se de toda uma ferramenta acadêmica sem perder de vista o ponto de partida, que é a situação do nosso povo. A Bíblia surgiu da luta de um povo há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, o povo de Deus da Bíblia, e tem tudo a ver com essa perspectiva de uma reflexão sobre Deus a partir do povo, né? Do povo que caminha no deserto, do povo que luta pela terra, do povo que tem fé em Deus, apesar dos percalços da vida. A leitura popular da Bíblia, Zélia vai falar muito bem, tem como meta levar a uma fé lúcida, consciente e crítica, né? Isso é muito importante em tempos em que estamos vivendo um retorno a uma leitura fundamentalista da Bíblia, em todas as instâncias da religião cristã, em todas as instituições cristãs, a gente percebe essa força violenta do retorno da leitura fundamentalista, que é uma leitura que não utiliza os métodos clássicos de interpretação da Bíblia. Mas eu não vou estender sobre o assunto, vou deixar que a Zélia assuma agora a fala, e muito agradecido pela gentileza com que ela teve de poder participar conosco. Aqui nesse momento, ela que tem também suas atividades profissionais, mas aqui está para nos brindar com a sua comunicação. Zélia, tem a palavra, muito bem-vinda, e agradecemos encarecidamente a sua participação. Bem, boa noite, gente, agradecendo aqui a presença de todo mundo. Acho que a gente vai ter essa conversa, né, a partir da pesquisa que foi feita, e também para a gente pensar como é que podemos continuar a ler a Bíblia com o povo na perspectiva libertadora. Vou pedir licença que temos aqui gente do doutorado, gente do CEBI, amigos e gente de outros espaços de luta popular. Vocês estão vendo? Sim, sim. Pronto, vou pedir licença aqui para compartilhar só um textozinho para resumir. É um recorte da minha pesquisa que eu acho que chamou a atenção, porque foi uma coisa que eu percebi logo no início da caminhada do doutorado, existem poucas pesquisas sobre a leitura popular da Bíblia na academia. Raríssimas. Inclusive, quando eu fiz minha pesquisa do estado da arte, praticamente coloquei todas lá, porque são muito poucas. É um tema que não chama a atenção dos estudiosos, né? Mas exatamente por ser uma leitura que é realizada no meio do povo. E aí eu começo com esse poema de Carlos Mestres, que ele coloca já naquele livro Flor Sem Defesa, e repete em outros momentos. Diante da vida do povo sofrido, a gente não fala, só sabe calar.
esquece as ideias do povo sabido e fica humilde, começa a pensar. E eu comecei a pensar nesse tema desde a minha, acho que desde que comecei a entrar nesses movimentos de igrejas populares. E essa pergunta aí é um pouco um resumo da minha tese. A leitura popular da Bíblia, na forma realizada pelo Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, é uma prática educativa que contribui para a formação da consciência crítica. A veracidade dessa hipótese será demonstrada no nosso trabalho a partir da experiência vivida na Diocese de Mossoró, na Igreja Católica Romana, nas décadas de 80 e 90 do século XX. Então, consegui demonstrar, tanto é que fui aprovada, né? E a gente começa tentando discutir o que é consciência crítica. E aqui é um resumo do que eu coloquei no trabalho, está aberto para outras conversas. Consciência crítica é a habilidade de avaliar informações de forma objetiva e criteriosa, a fim de desenvolver uma compreensão mais profunda sobre um determinado assunto. Isso inclui a capacidade de questionar pedidos, identificar falácias lógicas, ou seja, fake news, reconhecer e avaliar aspectos relevantes e considerar pontos de vista múltiplos antes de chegar a uma conclusão. Ter consciência crítica também significa ser capaz de reconhecer e avaliar o impacto dos fatores sociais, culturais e políticos em nossas crenças e opiniões, e como esses fatores podem afetar nossa capacidade de pensar de forma objetiva e imparcial. Nos grupos da igreja na base, despertar a consciência crítica dos agentes de pastoral era um dos objetivos do processo formativo. Mais do que o conteúdo a ser trabalhado, era vista como uma necessidade fundamental do agente de pastoral. Agente de pastoral era, como se denomina na Igreja Católica, as pessoas que atuavam, né, na linha de frente da pastoral, para combater a alienação. A alienação era vista como uma forma de você ser contra o evangelho, né? E está dentro, porque no meu trabalho eu faço um link entre a leitura popular da Bíblia e a educação popular, entre Carlos Mestres e Paulo Freire, mostrando que há influência de um no outro, né? E aí eu pego um texto de Paulo Freire, exatamente de um livro dele chamado Conscientização, que ele vai dizer: é preciso, portanto, fazer dessa conscientização o primeiro objetivo de toda a educação. Antes de tudo, provocar uma atitude crítica, de reflexão que comprometa a ação. Então, a reflexão crítica, a reflexão conscientizada, se não levar a uma ação, ela não serve para nada. Ela deve levar a pessoa a agir. E aí eu trouxe essas imagens aqui, foram alguns livros que eu pesquisei, que são da década de 80, 90, só para mostrar como era feita uma formação, não só para a vida religiosa, mas para grupos de base. Por exemplo, o teólogo Libânio, né, já falecido, fez um curso completo sobre o tema, com 3 publicações, era voltado para a vida religiosa, mas serviu para vários agentes pastorais, e se você procurar no YouTube, você vai achar o curso também em aulas expositivas que ele fez. E esse de lado direito aqui, nós temos, aliás, esquerdo, o padre Jorge Boran, que escreveu esse livro, Senso Crítico e o Método Ver, Julgar e Agir, para pequenos grupos de base. Ele era assessor da Pastoral da Juventude, do meio popular, né? Mas também assessorava outros grupos. E essa metodologia que vem da Pastoral Operária, né, que foi desenvolvida pelo cardeal Cardian, ela, segundo o Jorge Boran, também contribuiu para despertar a consciência crítica dos agentes de pastoral. E o método Ver, Julgar e Agir entrou também nos documentos oficiais da igreja e teve influência na leitura popular da Bíblia, como a gente vai ver mais adiante.
Então, a gente traz essa imagem para mostrar que, nesse período da década 60, 70, 80, havia uma ligação muito grande entre os movimentos populares, os movimentos de vanguarda e algumas pastorais libertadoras, né? Então, todos bebiam da inserção na cultura popular. Aí a gente está vendo a teologia da libertação, o teatro do oprimido, o movimento sem terra, CPT, o Grito dos Excluídos, o movimento de adolescentes e crianças, a educação popular de Paulo Freire, partidos políticos, mas aí a gente tem que dizer que o PT também nasceu dessa confluência, né? As SEBs e o CEBI. Então, na verdade, o CEBI, como um instrumento de leitura bíblica e despertava as pessoas para um olhar mais crítico da realidade, nasceu nesse caldeirão cultural. E Leonardo Boff vai nos dizer que, sobre a gênese das comunidades de base, ele vai dizer que tudo começa com círculos bíblicos que vão conquistando uma situação estável até formar a comunidade, que geralmente era constituída de 10 a 20 grupos de reflexão bíblica. Naquele livro que saiu em 2021, comemorando os 50 anos do mês da Bíblia, em certo momento ele destaca, né, que os círculos bíblicos assumidos na missão bíblica, no mês da Bíblia e nas SEBs, foram um ponto de mudança para uma nova praxis após o Concílio Vaticano II, dando à pastoral bíblica uma dimensão eclesial mais clara e defendida, além de conscientizar, né, a opção por um projeto popular e transformador, ou seja, uma opção pelos pobres, em que os leigos e leigas, aí eu quero destacar aqui leigos e leigas, grupos e comunidades passaram a ter um engajamento mais ativo e participativo, por meio da reflexão compartilhada, do debate, do estudo, de formação de lideranças e de iluminação da vida prática. E aí ela lembra que esses círculos começaram na Diocese de Belo Horizonte, e quem estava lá na época e ajudou muito na organização foi o Frei Carlos Mestres, antes mesmo do CEBI nascer. E aí é por isso que a irmã Agostinha vai dizer que o CEBI nasceu não a partir de um planejamento de gabinete, não de umas diretrizes gerais, mas nasceu a partir dessa necessidade das comunidades que já viviam essa leitura popular da Bíblia, de articular e de se formar e de ajudar as comunidades no uso e na interpretação da Bíblia. E ela vai dizer que o CEBI nasceu antes de nascer, porque o povo já lia e já explicava a Bíblia. Assim, no fundo, esta leitura popular nasce lá. O CEBI nasce e existe para articular, aprofundar e espalhar melhor essa leitura, para que o livro, a Bíblia, que nasceu do povo, possa voltar para a mão do povo. Essa é uma entrevista que Frei Carlos Mestre deu para Ayrton José da Silva, e está salva lá no seu blog. Quem é de Recife lembra da experiência dos encontros de irmãos, né, que Dom Helder fez, implantou aí no Recife. E o próprio Carlos Mestre vai dizer que a gente precisa ter formação para ler a Bíblia, porque a Bíblia não é neutra. A partir da forma que a gente a lê, a gente pode usar para manipular, a gente pode usar para defender o colonialismo, a gente pode o sionismo, para defender o machismo, para defender tudo de ruim que existe. Porque a Bíblia é uma espada de dois gumes, né? Ela ajuda ou atrapalha, ela liberta ou oprime. Ela corta sempre para o bem ou para o mal. Por isso ele, parafraseando, chamando a carta aos Hebreus, né? Ela penetra até a divisão da alma e revela os pensamentos e nossos desejos mais íntimos. Ela revela a qualidade de luz que está dentro de nós. E o método usado nos círculos bíblicos levava em conta, como eu já disse, né, a experiência adquirida nos grupos da ação católica, com o método Veja, Julgar e Agir, os ensinamentos do Paulo Freire sobre a pedagogia do oprimido e também a tradição dos próprios evangelhos.
porque a maneira de ler a Bíblia nas comunidades eclesiais imitava o método sugerido pelo Evangelho de Lucas na descrição da caminhada de Emaús, onde o próprio Jesus aparece interpretando a Escritura para os seus amigos. É um texto de Lucas 24, 14 e 35. O processo de interpretação seguido por Jesus tem os mesmos 3 passos que caracterizam o método adotado nos círculos bíblicos das comunidades eclesiais de base. Quem participa da caminhada há muitos anos, vê aí a Deus que deve se lembrar que Carlos Mestre escreveu a introdução geral da tradução bíblica da Vozes, que, se eu não me engano, é de 83, e ele já falava isso lá nessa introdução da Bíblia. Quem ainda tiver o acesso, porque a Vozes não fez nenhuma atualização ainda da sua tradução, né? Eu verifiquei numa livraria católica mês passado e ainda estava lá. E aí aqui é o famoso triângulo hermenêutico, só para a gente se situar, gente. Ó. Você veja como tem ligação entre as 3 formas. Ei, parou aí. Aí, vamos lá. O método ver, julgar e agir, que é da ação católica, né? Ver tem a ver com a leitura, que é a leitura não de um texto, mas é a leitura da realidade, a leitura do mundo em que a pessoa está, a pessoa se reconhecer como parte desse mundo, como parte dessa experiência, como pessoa que atua nele, para deixar de ser uma biologia para ser uma biografia, né? Não é apenas mais um ser, mas é uma pessoa. Acho que o Conselho de Leigos trabalha muito isso quando fala do conceito de sujeitos eclesiais. No julgar, a gente julga, a gente vê essa realidade a partir da Bíblia, que é conhecida como palavra de Deus. E é popular porque leva ou deve levar a população a agir. Nessa outra figura ficou ver o quê? A realidade. São os 3 versos do triângulo hermenêutico. Ver a partir do texto. O texto, dentro do contexto, o texto bíblico, mas não de forma fundamentalista, mas a partir também das descobertas da ciência, a partir de uma orientação prática com os assessores, ajudando as pessoas a dirimir suas dúvidas. E esse texto é lido na comunidade, e é a comunidade que deve agir para transformar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu coloquei esse círculo aqui para mostrar que talvez seja melhor hoje a gente colocar não um triângulo, mas um círculo, porque mostra que esse não tem uma forma de começar ou de terminar, mas ele sempre continua. O julgar pode levar ao agir, mas a ver novas coisas, e aí são outras questões que aparecem e outras ações que são exigidas, né? O ver, julgar e agir é dinâmico, sempre está mudando. E eu trouxe aqui alguns testemunhos que eu já estou de algumas pessoas para a gente perceber a influência desse método na vida das pessoas. Porque são as pessoas, como diz Paulo Freire, que vão mudar a realidade. São as pessoas transformadas que vão se engajar numa luta por um mundo melhor. No meu trabalho, eu tive a graça de entrevistar diversas pessoas que tiveram a sua vida modificada e tiveram o seu caminho para o engajamento iniciado a partir da leitura popular da Bíblia, a partir da participação nessa caminhada libertadora, né, da Igreja na Base. Igreja na Base é a Igreja das Setes. Carlos Mestre recolhe no livro Força em Defesa esse depoimento de um agricultor, que ele vai dizer assim, agora, com essas reuniões da Bíblia e da comunidade, a gente vai percebendo que é gente. E pense como isso é forte, né? A gente vai percebendo que é gente. Muitos não percebem. Há tanta injustiça, e mais ainda até na comunidade. Mas o que atrapalha mesmo é o medo. Um só não dá conta e fica com medo. Essas reuniões são boas, porque ajudam a gente a descobrir e foi feito para ser livre. E aí, no meu trabalho, eu também trago, como o João disse,
Algumas experiências exitosas de leitura popular da Bíblia hoje, destaco uma do CEBI Quarto Sábado, que é online e que é na linha de formação, e destaco esse grupo de mulheres plantando vida, colhendo dignidade, que existe na periferia de Campina Grande, né, com um grupo de religiosas e leigas que estão lá. Inclusive, essas religiosas também têm uma comunidade aqui ainda na diocese, na cidade de Alexandria. E foi colhido esse depoimento dessa senhora de 58 anos, que diz assim: esse grupo ele trabalha com agricultura familiar, com agroecologia, e também trabalha com leitura bíblica e com a parte de trabalhar a psicologia dessas mulheres. Quando comecei a participar dos encontros, estava sem ânimo para nada. Depois de várias rodas de conversa, comecei a pensar sobre o que fazia sentido para a minha vida. E agora consigo ter alegria novamente. E trago também um depoimento que foi pego em Governador de Sé, que foi um dos lugares aqui em Mossoró, que serviu de, vamos dizer assim, ponto de irradiação da leitura popular da Bíblia. Essa senhora diz o seguinte: eu faço como aquela música que diz: olha, seu moço, quando eu vim de Bodocó, a minha mala era o saquinho e o cadeado era um nó. Para mim, a minha vida foi aqui, quando eu vim de Aguilhada, que é uma comunidade rural, para cá, para Governador de Sé. Era desse jeito, a minha mala era um saco e o cadeado era um nó. Eu só trazia coragem e 3 filhos para criar viúva. E aqui continuei com a leitura popular da Bíblia, com as comunidades, indo lá para Aguilhada para me reunir. Para mim, foi o período áureo da minha vida, pois eu renasci. Eu era uma fênix renascida das cinzas. E aí, esse depoimento também de uma outra agente pastoral aqui de Mossoró vai dizer que aqui na Diocese de Mossoró, embora que muita gente não participasse do CEBI, a forma de ler a Bíblia, com os pés na realidade do povo e os olhos tirado o véu da alienação, né, que cobria, influenciava tudo. Na verdade, vai dizer esse depoimento, nós éramos influenciados pelo CEBI. Qualquer espaço que estivesse, nós éramos, como poderia dizer, nosso fundamento, o fundamento da nossa palavra de catequese familiar. Eu era professora de educação religiosa, também na educação, onde nós estávamos em qualquer espaço da pastoral, a nossa fundamentação vinha do CEBI, que era uma leitura popular da Bíblia a partir da realidade, a partir do chão de cada local onde nós estávamos, se fosse zona rural, se fosse cidade, a orientação era que a gente pudesse, a partir do local, olhar, isso tem uma semelhança muito grande, né, com também o que diz Paulo Freire. Então, você veja aí que não só esse depoimento, mas muitos outros comprovavam que a forma de ler a Bíblia que o CEBI propunha estava presente em todos os espaços da diocese naquelas décadas de 80 e 90. Não sem oposições, viu? Tinha oposições com certeza, mas era um grupo forte que assumia e conseguia influenciar até a realidade eclesial de muitas paróquias e até da articulação na diocese. E aí a gente tem que reconhecer que Dom José Freire, que era o bispo na época, ajudou muito nisso. Não só porque ele dava espaço, mas porque ele tentou implantar aqui as novas orientações do concílio. E ele fez mestrado em Roma, e a tese, a dissertação de mestrado dele era sobre como implantar o método Paulo Freire na catequese. E ele, veja como era uma coisa bem revolucionária para a época, né? Na década de 80, 70, 80, que Paulo Freire não podia nem ser lido aqui no Brasil. E aí eu termino com Carlos Mestres, mas queria, antes de citar essa frase dele, dizer assim, que a gente tentou pensar como é que a gente poderia hoje viver essa leitura proposta pelo CEBI, e se ela ainda tem espaço na nossa realidade. E aí a gente percebeu, e disse isso na apresentação da tese, inclusive
houve uma discussão sobre isso, o João está lembrado, e quem estava lá, que, infelizmente, nós conseguimos mais nos espaços fora da instituição, fora da hierarquia, do que nos espaços exclusivamente religiosos. Tá? E a Delson que pode perceber isso também. Por isso que hoje o CEBI tem um diálogo muito forte com os movimentos sociais, como aqui em Mossoró tem com Gritos Excluídos, e com comunidades de periferia, porque, às vezes, a instituição não quer mais olhar para a realidade, a instituição tem a tendência de querer se autopreservar, né? E aí fica o desafio para nós leigos de como é que a gente pode começar esses movimentos novos nos espaços onde nós estamos. E eu descobri recentemente que tem alguns grupos de jovens que estão se rearticulando, viu? Tem, por exemplo, o movimento de Juventudes e Espiritualidade da Libertação, que eles são plurais e já estão realizando o terceiro encontro nacional. Também existe um grupo que está se articulando, se chama Cristãos pelo Socialismo, que se inspiram naquele grupo que aconteceu no Chile, na época de Salvador Allende. Pensar em como propor, a partir do evangelho, uma forma de organizar a sociedade que esteja mais de acordo com os valores do evangelho, com a defesa da vida, com a defesa do meio ambiente, e não com a defesa só do lucro e do dinheiro. E aí, nas décadas de 80, 90, pelo menos aqui em Mossoró, eu me lembro demais que o povo dizia, e foi dado nos depoimentos colhidos, que a gente não só queria mudar o mundo, a gente achava que podia mudar. Havia sonhos e esperança. Algumas conquistas a gente teve, entendeu? Até mesmo dentro da igreja, que se tornou, aqui em Mossoró, pelo menos, mais sinodal, antes mesmo de se falar em sinodalidade. Depois houve, né, toda uma retração, todo o que Libânio chama de volta à grande disciplina, e agora eu acho que a gente está tentando resgatar algumas coisas, mas sabendo que não vamos ter mais o apoio da hierarquia. A gente tem que partir com as nossas forças. Eu deixo essa mensagem de Carlos Mestre para a gente encerrar quase no limite do horário. Nos círculos bíblicos, ao ler a Bíblia, o povo tem nos olhos os problemas da vida. A Bíblia tornou-se um espelho daquilo que as pessoas, elas mesmas, estão vivendo. Estabeleceu-se uma ligação em profundidade entre Bíblia e vida. A resposta mais frequente que se ouve após a leitura e a reflexão sobre o texto bíblico é esta: é que nem hoje. A partir disso, os pobres fazem a grande descoberta. Se no passado Deus esteve com aquele povo da Bíblia e escutava o seu clamor, então também hoje Deus está conosco nesta luta que nós fazemos para nos libertar. E Ele também escuta o nosso clamor. Assim nasce uma nova experiência de Deus, um novo olhar, que se torna o critério mais determinante da leitura que o povo faz da Bíblia e que menos aparece nas suas interpretações, pois o olhar não se enxerga a si mesmo, mas é com ele que enxergamos todas as coisas, enxergamos que Deus está conosco. Então, quando a gente toma consciência da nossa dignidade e da nossa missão, a gente consegue perceber, sim, a presença de Deus nas experiências libertadoras que acontecem. E eu tenho muita esperança, viu? Tem um padre aqui de Mossoró, e ele diz assim, é porque você ainda tem muita esperança, eu já perdi. Sinceramente, eu acho que os leigos estão mais esperançosos do que os padres, porque eu acho que quando o dia que a gente perder a esperança, a gente fica em casa. É melhor do que você ainda atuar, ainda estar presente, porque a gente sente nas pessoas uma sede e algo diferente. Agora a gente precisa estar onde a vida acontece, viu? É isso, obrigada. Muito bem, uma salva de palmas na linguagem do surdo-mudo, né, na linguagem de sinais. Muito bem, Zélia, parabéns pela sua comunicação. Agora mesmo, nós estamos nessa sala com em torno de 40 pessoas, né, 39, 40 pessoas assistindo a sua fala. Então,
Estamos ainda, algumas pessoas já estão pedindo para dar a sua contribuição. Leitura popular da Bíblia como uma forma de conscientização, desalienação e formação para uma fé lúcida, consciente, porque acabamos de escutar um pouco um resumo daquilo que foi a tese de doutorado de Zélia Cristina. Então, Barroco pediu a palavra, depois Ednilton. Participantes, vocês podem dizer de onde falam, o nome e uma rápida apresentação e aí podem fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Vamos lá, Barroco. Boa noite, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, onde vivo, trabalho na cidade do Rio de Janeiro, mas a minha comunidade de origem é na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Uma diocese que, nesse país, no nosso Brasil, na América Latina, né, foi pioneira na realização e na construção das comunidades eclesiais de base, na luta junto com os sindicatos, na organização popular, né, de vários movimentos, e que acolheu como metodologia de leitura bíblica a leitura popular da Bíblia. Nós tivemos um grande pastor chamado Dom Valdir Calheiros, e que foi perseguido verticalmente e horizontalmente pela ditadura militar imposta nesse país. Tem duas coisas, Zélia, que você colocou que me fez pensar aqui, e gostaria de colocar para uma discussão. Quando você coloca que a leitura popular da Bíblia, infelizmente, hoje, né, ela não tem uma adesão, né, dentro das igrejas, né, na hierarquia, isso me faz pensar o quanto as nossas igrejas se afastaram realmente daquilo que tem cheiro de povo. Tá? E hierarquia não combina com popularidade, com popular, tá? No sentido amplo da expressão daquilo que é visto pelo CEBI, aquilo que foi visto, né, principalmente lá no documento pastoral de 1967 a 1970, que foi o marco, né, na CNBB, e em comunhão, na época, né, com Medellín, e depois se avançou, né, em comunhão com Puebla, e, claro, com o Concílio Vaticano II. Né? Então, isso me faz pensar que, se eu estiver entranhado, tá, nessa estrutura, eu também vou perder o cheiro do povo. Mas eu vou perder o cheiro do povo não em mim, mas no nariz. Tá? De sentir realmente, né, a percepção onde realmente o povo está, qual é a voz do povo. E a segunda coisa que me chama muita atenção naquilo que você trouxe na sua tese, esse histórico, né, da construção da leitura popular da Bíblia no Brasil, particularmente em nossas comunidades. A leitura popular da Bíblia é um marco ecumênico, porque ela toma aquilo que de melhor existe na sociologia, aquilo que de melhor existe na metodologia, aquilo que de melhor que existe na história, aquilo que de melhor existe na literatura, ou seja, a leitura popular da Bíblia ela já nasce ecumênica. E nós não podemos perder esse horizonte, o desafio de continuarmos seres ecumênicos, promotores de uma leitura que
rompa, né, com as teses doutrinárias que nos impõem uma carga muito forte a partir das confissões que nós estamos ligados ou não, a partir do chão das igrejas que nós estamos ligados ou não, e que realmente a leitura popular da Bíblia hoje ela se faz junto com os movimentos populares e com as pessoas, né, de bom coração e que estão também, né, estão também abertos, né, a essa realidade. É isso, João. Muito bem. Então, Zélia, você reage depois de 2 ou 3 pessoas, tá? Vamos agora, Ednilton, apresente-se, por favor, amigo, e ao falar, ligue a câmera. Obrigado, e pode fazer suas observações. Boa noite, minha gente. Eu sou Ednilton, da Diocese de Humaitá. Humaitá fica no Amazonas, no sul do Amazonas, próximo de Rondônia. Rondônia não é Roraima, viu, minha gente? Rondônia é lá embaixo, Roraima é lá para riba. Então, a gente faz parte de um regional chamado Noroeste, né? Então, eu sou padre há 6 anos e há 7 anos eu vivenciei as comunidades ribeirinhas. Então, nós temos muitos rios e no percurso do rio as comunidades se formam e ali a gente faz a evangelização, tá? Com a fala da Zélia, eu lembrei sobre da gente não simplesmente ir às comunidades, mas eu lembrei que uma prelazia, que ainda existe lá na Amazônia, a prelazia de Lábrea, eles fizeram um método que inclusive foi adotado por a maioria das outras dioceses que têm comunidades ribeirinhas, que era um método de aproximar as pessoas para se reunirem. Então, como não tem tanto padre assim, para ir toda hora, ou toda semana, todo domingo, então os religiosos iam, os missionários iam, e aí o que fazer depois, né? Então eles criaram, né, tipo uma apostila onde cada domingo eram os evangelhos de cada domingo, e eles preparavam a partir do evangelho de domingo a compreensão daquele evangelho na realidade de cada um. Então surgiu, primeiro eles coletaram materiais, testemunhos, histórias reais e colocaram, né? E distribuíram. E acredito que foi um passo importantíssimo na vivência das comunidades, que eles começaram a entender o que Jesus queria dizer, né, para eles, e começaram a vivenciar a partir das histórias contadas nos livros escritos, né, nas apostilas que se deixavam. Iam surgindo as conversas também, as histórias próprias deles, né, que aconteceu com a vizinha, com fulano, com ciclano, e assim a conversa fluía, né? Então, dessa forma, a evangelização começou a dar grandes passos, né? E acredito que dessas formas bíblicas que a gente tem, é necessário a gente cuidar mesmo. Hoje o povo está com uma sede grande pela palavra de Deus, acho que muito maior do que antes. Então, alguém que ensine a palavra, não com formas de doutorados ou preparar uma grande sala. Eu lembro que na minha cidade eu passei uma vez de bicicleta e tinha um senhor, eu acho que ele era protestante, que na calçada da casa dele ele colocou umas cadeiras e estava ensinando, né, a Bíblia, aquilo que ele sabia. Então, tem formas de a gente divulgar a palavra de Deus, né, fazer com que as pessoas entendam melhor. Então, eu acredito que todas essas formas já antigas e novas, tipo anos 80, ou antes até mesmo, eu lembro que eu era criança, meu pai ia para um grupo chamado Grupo da Boa Nova. Então, eu ia também para as comunidades ribeirinhas, praticar a palavra, catequizar e tudo mais. Então, era isso que eu queria partilhar, né, da Amazônia, né,
também pegando aquilo que a CNBB, nas diretrizes gerais, traz há alguns tempos já, né? Palavra, pão, caridade e missão como os 4 pilares de uma casa, que é os 4 esteios que sustentam a vida cristã, né? Sem palavra e pão, sem se alimentar da palavra lida, rezada e celebrada, não há caridade nem missão. Então a gente precisa entender isso, né? A Bíblia não é só para ler e dormir, é ler e caminhar com o outro. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Padre Ednilton. Está fazendo o seu mestrado em teologia aqui na Universidade Católica de Pernambuco. Adelson, seja bem-vindo. Apresente-se, diga de onde fala, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu tenho faltado muito ao quarto sábado, mas por conta de algumas atividades aqui, tem me impedido de participar, mas é um grupo que eu tenho Quarto escutado sábado muito. é um grupo de estudo bíblico que funciona pelo CEBI. Mas, pois não, amigo, pode falar. Pronto, eu faço parte aqui da Comissão de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda de Recife. E como o Zélia colocou, e Barroco, e agora Ednilton trouxe assim, uma lição muito bonita, né? Quando você vê algumas populações buscando conhecimento bíblico, mesmo com a simplicidade, mesmo sem precisar de locais ou recursos tecnológicos que muitas vezes a gente utiliza nas grandes cidades. Mas esse é o desafio nosso, né? Especialmente nesse período em que nós ficamos à frente da Comissão de Animação Bíblica, era estimular as pequenas comunidades, como a gente sempre teve aqui, no Encontro de Irmãos e tantas outras atividades que eram realizadas na época do Dom Helder. Nós tivemos também o período da pandemia que nos atrapalhou, mas eu acho, Zélia, que esse seu trabalho é muito profundo e atual, né? Nós precisamos retomar essa dimensão da leitura popular da Bíblia. Nós precisamos buscar criar pequenos grupos. A nossa querida irmã Adélia nos ensinava muito nesse sentido, né? Pequenos grupos que falassem e que falem, né, de uma maneira bem simples, de uma maneira rica, mesmo na simplicidade do povo, mas de uma maneira rica. E esse é o nosso maior desafio. Nos grandes centros urbanos, como retomar essa animação? A própria CNBB já vem trabalhando nesse sentido, para que a animação bíblica da vida e da pastoral percorra, digamos, um percurso maior do que hoje temos nos grandes centros urbanos, mas o nosso maior desafio é justamente mudar um pouco essa mentalidade do povo. Eles estão muito mais propensos a estar dentro das igrejas, das capelas, dos locais sagrados, e esquecendo que se faz sagrado também a grande Mãe Terra. Em todo o ambiente, em toda a comunidade, é possível trabalhar e estudar a Bíblia. E, infelizmente, a gente ainda não tem essa perspectiva e esses desafios, como, por exemplo, o Ednilton colocou aí. Na calçada de uma casa, nos lugares onde os ribeirinhos vivem, produzir isso para que o povo tenha acesso. E uma das questões que a gente fez até levantamos numa pesquisa que nós fizemos como Comissão Bíblica aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, é também o valor das Bíblias católicas. A gente precisa trabalhar muito nas editoras para que haja uma diferenciação. Porque numa das pesquisas que nós fizemos, nós vimos que nós temos Bíblias evangélicas que custavam R$11 pela Americanas.com. E uma Bíblia católica você não consegue adquirir por menos de R$30. Então, é isso também que a gente precisa repensar. Eu sei que tem o custo, tem os estudos e tudo mais, mas a gente poderia ter uma edição mais popularizada, mais em conta, para que a gente pudesse ter, digamos, essa dinâmica de distribuir, né, as Bíblias e de também estudar no âmbito dos nossos grupos, das nossas pastorais. Muito bem, Adelson. Obrigado. Zé, eu levantei a mãozinha e depois de mim você pode interferir, por gentileza. E depois a gente abre a nova rodada. Então, a minha pergunta, Zé, é essa. Veja, parece que em sua tese, a leitura popular da Bíblia, ela ajuda a pessoa a ter uma fé lúcida, consciente, na linha da consciência crítica, né?
fazendo uma antítese com a leitura fundamentalista da Bíblia, você não trabalhou essa antítese, talvez, mas a leitura popular da Bíblia, como a gente observa, leva a uma alienação dos problemas reais e que a gente vive, né? Leva, muitas vezes, a uma busca de fundamentos que terminam sendo algo que reforça um tradicionalismo neoconservador. É por aí. Por que a leitura popular da Bíblia tem essa força para ajudar a gente cultivar essa fé lúcida e consciente? Eita, não estou aqui para responder tudo, não, viu? Acho que essa pesquisa serviu mais para levantar novas questões do que para responder, né? E principalmente levantar a nossa responsabilidade. João, eu trabalho essa questão do fundamentalismo como um desafio lá no começo do capítulo 4, mas, infelizmente, diante do tempo reduzido, eu não citei aqui. Mas estou trabalhando, fazer os últimos ajustes no texto para depositar. Depois ele vai ficar disponível lá no repositório da Unicap. Se Deus quiser, né, João, daqui para o próximo mês a gente está liberando isso lá. Eu acho ótimo quem puder ler e complementar e ajudar a gente a conversar mais. Então, fiquei muito contente em ver que existem outras experiências, Padre Edmilton, Barroco, que ainda hoje estão aí presentes, mas não é uma opção clara de toda a igreja, entendeu? Assim, às vezes a proposta, o planejamento está lá, está bonitinho, teve nos grupos, passou nas comissões, tal, documento, mas não chega nas bases. Infelizmente, nós estamos vivendo nas nossas comunidades um clericalismo muito grande e uma dependência do padre. Teve uma assembleia recentemente aqui na diocese e o que os leigos conversavam lá, Reutemann, era exatamente isso, que é uma dependência mesmo. Se chegar um padre que pensa diferente, acabou-se tudo e volta para o zero. Então, será que a gente é a igreja desse jeito, né? E será que realmente os nossos padres ou as nossas comunidades, as nossas lideranças estão querendo ir para a periferia? Quem foi que acostumou o povo a ficar só dentro da igreja? Não terá sido a própria igreja? Eu me lembro de uma coisa que Orofino diz muito. A leitura popular da Bíblia ajudou a abrir os olhos e a criticar, a perceber de forma consciente o erro, os problemas e as estratégias de dominação que estão presentes na sociedade, mas não ajudou a olhar o que está dentro da igreja. A gente ficou refém do poder eclesial, né? Do poder teológico. Chega qualquer padre lá, algumas comunidades de base, depois viraram capela, viraram paróquia. Isso aí foi bom ou foi ruim? Porque se trabalhou mais para manter a estrutura do que para manter a comunidade. E, por fim, queria só dar um testemunho aqui, que eu já falei até algumas pessoas aqui, como uma forma que me chamou a atenção, porque eu fiquei horrorizada com isso, viu? Aqui em Mossoró está tendo festa de São João, não sei de onde, nas capelas e tudo. E tem uma capela que é no bairro de Santo Antônio, lá no final de Mossoró. Eles fazem trezena de Santo Antônio há muito tempo. É uma comunidade antiga que os leigos tomam de conta. E aí eu fui fazer reflexão lá sexta-feira, na novena. Eu disse, falando com a coordenadora de lá, esse ano vocês optaram de chamar mais leigos, porque eu vi a lista dos pregadores, de Zelinha, nós convidamos alguns padres, mas recebemos 8. Enquanto isso, tem os padres daqui que vão pregar em Açu, em Apudi, e trazem prato importado para as festas das grandes igrejas. Então, qual é a opção que estão fazendo, entendeu? Eu acho isso muito complicado, porque se o documento diz uma coisa, como também no meu trabalho eu falo um pouquinho sobre essa proposta da animação bíblica da pastoral, como várias coisas positivas e também com as suas limitações, porque ele fecha muito o olhar para dentro da igreja, mas eu acho que é mais necessária uma mudança de atitude do que uma mudança de propostas. É isso, João. Muito bem, já temos pessoas novas que estão se inscrevendo. Rosélia, eu só queria ressaltar a partir da minha pergunta, enquanto a leitura fundamentalista
lê o texto ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, e cada pessoa faz a sua interpretação a partir dos seus horizontes, assim, bastante superficiais, de uma visão tradicionalista, conservadora, caindo nessa esparrela aí. A leitura popular da Bíblia, a gente disse que ela lança mão dos novos métodos de interpretação da Bíblia, né? E você também trabalhou isso na sua tese de doutorado. Utiliza a exegese a partir das línguas originais, né? Lança mão de toda a contribuição da exegese moderna, ou seja, aquelas pessoas estudiosos que estudaram a Bíblia a partir dos textos originais, exegese, lança mão, como eu falava, dos novos métodos de interpretação, análise sociológica, análise histórica, né? Análise psicológica dos personagens. Então, a leitura popular da Bíblia, embora valorize toda a consciência lúcida do povo na sua busca por Deus em meio à luta cotidiana, não despreza, pelo contrário, valoriza toda a exegese e os novos métodos de interpretação da Bíblia. Isso é muito importante, o CEBI deu uma contribuição muito grande, como você bem falou, enquanto a leitura fundamentalista não faz nada disso, e cada um interpreta ao seu bel prazer, inclusive com interesses não declarados de pastores e líderes religiosos que não deixam claro onde é que querem chegar com essa interpretação. Não deixa claro, mas a gente sabe que é para exatamente fundamentar uma atitude conservadora, né? Então, é bom a gente ter esse presente, e está aí, como você falou, a sua tese em breve será publicada pela Universidade Católica de Pernambuco, estará à disposição no site da Unicap. Então, vamos agora à nova rodada. Quem pediu primeiro, Mariana Barros, apresente-se, Mariana, depois tem aqui Reutemann Paiva, acho que o Reutemann pediu primeiro, mas como o Reutemann é muito educado, vamos dar às vezes às mulheres, né, Reutemann? Mariana, depois tem aqui Conrado, Vânia, e depois Reutemann. Vou deixar o Reutemann como um grande gentleman para falar. Tem o Enner e Vancelei, viu? Mas a gente já está. Vai ser só a rodada que eu estou falando agora, por conta de que a gente pode abrir uma nova rodada logo em seguida. Então, Mariana, por favor, as mulheres primeiro, depois Reutemann fecha essa parte. Obrigada aí pela concessão, Reutemann, professor. Falar de Zélia, para mim, é uma coisa assim, muito até emocionante, porque fizemos uma trilha, uma caminhada, né, logo na pandemia, entrando no doutorado, né? Então é uma inspiração. Esse trabalho dela é um trabalho que eu realmente esperei essa conclusão, não somente como colega de doutorado, também sou orientanda do professor João Luiz, mas também como catequista, né? A gente tem aqui Sebastião catequista, eu queria me apresentar como Mariana catequista, eu sou catequista aqui da paróquia de Belém, que fica na Encruzilhada, aqui em Recife, e que por mais que seja capital, a gente enfrenta muitas dificuldades que as outras comunidades assim mais distantes também enfrentam, né? Até porque o nosso público-alvo são as comunidades realmente mais carentes, mais vulneráveis, e isso, na temática de Zélia, desde o comecinho, quando ela vinha com o título, né, Leitura Popular da Bíblia e essa consciência crítica, eu sabia que eu queria o trabalho dela final para tentar ajudar os meus catequizandos a refletir a palavra sagrada, né, de uma forma realmente com criticismo, útil, né, aplicável, e principalmente meu alcance através do seu trabalho, Zélia, que eu já estou com ele em mãos, porque temos um orientador em comum, então assim, eu estou saboreando ele, é poder também ter o alcance às famílias, que muitas vezes querem que os catequizandos, né, participem, né, façam a primeira comunhão, mas não têm a prática da religião, né, da fé católica, da espiritualidade. Então, assim, para mim, é aquela coisa, a catequese da criança e da família, e eu acho que o seu trabalho vai ser muito oportuno para isso, né, para que a gente possa, nessa linguagem popular, perceber que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, né, como um caminho a seguir. Como o João bem disse, né, não é o fundamentalismo daquela exegese literal que precisa ser feita, daquele rigor, como você também trouxe, né? Você vai ter prenúncios aí de machismo, né, de tantas coisas que vão acontecer, que às vezes ao pé da letra assusta a aproximação tanto do catequizando quanto das famílias dos catequizandos. Então, assim, essa leitura popular da Bíblia, né, essa linguagem popular,
né, vai ser uma grande ferramenta para mim, enquanto catequista, para colaborar aqui com a minha paróquia, viu? Então, Zélia, que bom que você perseverou com força e fé, e saiba que seu trabalho vai ajudar muita gente. Parabéns. Obrigado, Mariana. Passando para a Silvana Conrado. Silvana, se puder ligar, ou então pode falar de viva voz, não tem problema. Pronto. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a ilustre palestra de Zélia. Está falando de Salvador, na Bahia, né, Silvana? Sim, eu moro aqui em Salvador e sou professora, né? Trabalhei durante 30 anos, né, em instituições públicas, né, em Recife e aqui em Salvador, né, como educadora, e a sua palestra me fez lembrar também meu mestrado em educação, onde a nossa base era os estudos de Paulo Freire, e que isso inspirou muito minha prática pedagógica. Então, na realidade, a minha colocação é mais no sentido assim, quando você coloca a questão crítica, me vem à memória também as questões políticas, né? Porque a gente veio de um momento político muito dramático, né? Onde Está picotando um pouco, A voz está cortando um pouquinho, Silvana. Está cortando. Certo, tá. Obrigado, Silvana. Cortou um pouco, mas deu para entender. Depois temos aqui o Enia, eu não sei se é o Enia ou é Vênia. O Enia. Wênia, fazer alguma pergunta, minha jovem? Sim, boa noite a todos e parabenizar a Zelinha. Eu estou aqui super animada. Foi fantástica a sua apresentação e quero conhecer cada vez mais, né? É uma coisa extremamente útil para a nossa realidade de caminhada em comunidades rurais, comunidades, enfim, como um todo. E, assim, como foi colocada a leitura popular, ela surgiu no meio do povo, né? E o povo, ele normalmente está sempre às margens, né? Então, assim, é natural essa questão de que as instituições, né, não acolham muito bem esse projeto popular. Ficamos sempre ali tendo que caminhar paralelo às instituições, né? E, assim, aqui na nossa realidade, inclusive, foi um projeto também de Zelinha, né, que eram os ministros da palavra, não é? Porque dava oportunidade dos leigos também levarem a palavra, também tirarem esse véu que tantas vezes é colocado, não é? Sim, Zelinha, minha fala não é uma pergunta, mas é muito no sentido de incentivar, de estimular, de encorajar, de dizer que a gente tem que seguir firme, mesmo enfrentando tantas barreiras, mesmo enfrentando tantas dificuldades, porque eu acredito que essa é a nossa missão mesmo, de ser revolucionário, né? Como era o povo da terra de Jesus, eram revolucionários. Então, eu acho que é mesmo essa nossa missão, de seguir enfrentando as instituições. E é isso. Obrigado, então, minha querida. Reutemann, sua vez, meu amigo. Depois, Vancelei Oliveira. Boa noite. Para me apresentar, eu me chamo Reutemann, sou aqui da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, certo? Eu sou professor da rede estadual de ensino, sou bacharel em Direito e também já atuei desenvolvendo atividades de militância, tanto partido político, como também em sindicatos, né, prestando assessoria política a alguns sindicatos. No caso aqui, a FETAM, que é a Federação dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal do Rio Grande do Norte. Foi uma experiência muito gratificante. Mas, quando Zélia iniciou a sua fala, é como se um filme, né, passasse aqui na cabeça da gente, né? Principalmente aqui, porque eu sou da mesma diocese que Zélia, né? Ela fez essa retrospectiva, né? E aí a gente foi lembrando, né, de muitas coisas que eu tive a oportunidade também de vivenciar, né? E aí me lembro muito da citação do apóstolo Paulo, que diz assim: quando criança, pensava como criança, agia como criança,
hoje adulto já não penso mais, né? Então, para dizer que na caminhada é um processo, né? Eu sei o que eu fiz no verão passado, então nem sempre, né, eu estava com os olhos, né, voltados para esse processo mais libertador, porque foi um processo. A igreja é muito conservadora e a gente é bombardeado, principalmente quando a gente inicia a nossa caminhada, né? E desse processo é que a gente vai percebendo, né, na caminhada. Então, assim, eu percebo que dentro da igreja, a gente às vezes cria mecanismos e depois nós ficamos refém do mecanismo que nós mesmos criamos, né? Uma outra questão é quando ela cita Paulo Freire, eu lembro daquela célebre frase que diz assim, né? Quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí a gente pode substituir a palavra, né, educação por igreja, né? Quando a igreja não liberta, o sonho do oprimido é se tornar opressor dentro da igreja. E é isso que a gente tem percebido, né? Mas aí eu acho que também é importante levantar uma questão, que é a nossa autocrítica também, né? Será que nós também temos clareza? E aí fica a pergunta, né? Agora, objetivamente, eu vou fazer a pergunta, Zé. Será que nós temos realmente clareza desse nosso papel nesse processo de libertação? Eu até brincava com Zélia ontem no encontro, né? Que a gente tem, às vezes, alguns companheiros que parece que não compreendem o processo, né? É uma maluquice, às vezes. Aí eu disse, a gente tem que cuidar dos nossos doidos também, né? Porque a gente tem que acolher todo mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, tem que participar, todo mundo. Mas é isso. Será que a gente tá realmente assim, tem clareza do processo, né? E eu penso que a gente tem que criar situações, eu vou usar uma expressão, pode não ser a mais adequada, mas às vezes de ruptura com esse clericalismo. Não é que a gente vai sair agora brigando, atirando pedra nos padres, a intenção não é essa, né? Mas será que não está uma necessidade urgente de nós assumirmos verdadeiramente o nosso papel de leigos dentro desse processo crítico, né? Que é muito importante, dentro dessa consciência crítica, para que a gente possa realmente ir a águas mais profundas? Então fica essa provocação, essa pergunta a Zélia, né? De que forma a gente poderia dar realmente encaminhamentos no sentido de promover essa leitura popular da Bíblia. Então fica aí a minha contribuição. Obrigado, Reutemann. Vamos terminar com essa rodada com Vancelei. Vancelei ou o Vancelei Oliveira? Vancelei, padre Vancelei. E aí, padre? Oi. Pois tá bom. Então, boa noite a todos, né? Eu sou aqui padre Vancelei, já participo desse grupo dos estudos na sexta-feira, como também Fátima Zélia participa, e já acompanho um pouco a discussão nessa linha de pensamento, né? E fico muito contente, né, com essa conclusão de trabalho acadêmico, né, de Zélia, relacionada a esse estudo bíblico numa perspectiva popular, crítica, né, em que justamente ajuda, quer dizer, faz a confrontação da palavra de Deus com os desafios sociais relacionados à política, à economia, à sociologia e coisas desta natureza, né? E vejo que a partir daí, quer dizer, nós podemos justamente tornar a palavra de Deus como uma ferramenta de libertação, né? De reerguimento da condição social desses que estão à margem da sociedade, excluídos, né? Para de tal modo tomar parte da sua condição de se sentir agente da libertação, né? E juntos a gente construir um mundo novo. E eu fico pensando, quer dizer, qual é aquilo que Zélia pode assim ajudar, né, mediante esses estudos bíblicos, numa linha crítica, né, para de tal modo contribuir nas nossas regionais, dos nossos regionais chegar às nossas dioceses, com esses subsídios que são elaborados temporalmente, quer dizer, no Natal, no mês da Bíblia, no período justamente do período da Quaresma, em preparação para a Via Sacra, porque esses últimos anos têm sido um fracasso, um subsídio que, Ave Maria, antigamente a gente ainda tinha um relato, junto com o relato faziam as perguntas, essa passagem da Bíblia, esse ano não tivemos nada.
praticamente foi uma narrativa de um texto, né, que não deu as condições do pessoal justamente perceber, à luz da palavra de Deus, os problemas que estão aí à luz do dia. Como justamente um estudo como esse podia justamente se inserir dentro dessas regionais, chegar às dioceses, nossas paróquias, para, à luz da palavra de Deus, o povo se sentir mais iluminado, né, com relação ao mundo ao seu redor. Só uma pergunta minha nesse sentido, assim, só isso, assim, uma preocupação. Obrigado, Padre Vancelei. Então, Zélia, essa rodada, já lembrando, já temos 1h20 não podemos demorar. Caminhando para o encerramento, né? Exato, Zélia, porque é cansativo um pouquinho, mas agradeço muito a atenção de todos. Zélia. Então, primeiro, como disse João, né, essa nossa conversa aqui é ótima para que a gente desperte para essas questões e essas partilhas que foram feitas aqui, preocupação, né? Por exemplo, de Mariana com a questão da catequese. Mariana, porque a dimensão da CNBB que trabalha a catequese é a dimensão bíblico-catequética, né? Então, quer dizer, no papel é para as duas andarem muito juntas, mas, infelizmente, no dia a dia não andam. Precisa fazer como essa experiência que Ednilton colocou lá nas comunidades ribeirinhas, fazer com que as pessoas voltem a se encontrar e ouvir as pessoas, romper a barreira do silêncio, que faz com que as pessoas não falem mais e fazer com que elas partilhem as suas vidas. E a gente teve algumas experiências interessantes aqui já, que levou muita... Está aparecendo aqui na minha. Que levou a algumas situações, algumas atitudes transformadoras na comunidade. Está aí Elisa, por exemplo, que escreveu um livro sobre a história da comunidade da Abolição 4, e o livro era A Construção da Comunidade, porque foram os leigos que tomaram a frente. Então, onde é que a gente tem que estar? Será que nós, leigos e leigas, que ainda guardamos alguma relação de fé com a comunidade católica, a gente é para estar dentro da igreja? É para estar dentro do templo? É para estar em festa? Nessas ações oficiais? Ou a gente tem que estar em outros espaços, nas periferias onde ninguém quer estar? Né? Por isso que a Assembleia do CEBI do ano, a última, foi exatamente isso, não só a igreja de saída, mas a caminho das periferias em diálogo. E a desse ano vai focar nas relações, corpos em relação, corpos mesmo, porque nós estamos lá no relacionamento, na conversa com o povo, não sou eu e a palavra de Deus, eu sou eu enquanto pessoa. E uma parte da minha tese, Mariana, deixa claro que quando as pessoas ingressam nesse processo, não é pela porta da conscientização, não, é pela porta da fé. É um chamado, é uma vocação. No caminho é que você vai ver que, para ser fiel à vocação, precisa realmente abrir a cabeça. A caminhada vai mudando sua cabeça. Se não mudou, é porque você ficou infantilizado, infelizmente. E também concordo com você, viu, Padre Vancelei? Pelo amor de Deus, o material, Sebastião está sugerindo aí os do CEBI, mas os oficiais da CNBB, até mesmo do Nordeste 2, esse que lançaram agora na campanha da fraternidade, pelo amor de Deus, era só leitura, leitura, leitura. A gente tem um grupo há 15 anos que se reúne na praça e a gente sempre usa e, enfim, não favorece o diálogo, não ajuda a pessoa a ler a palavra, já está lá tudo mastigadozinho, você só tem que ouvir, rezar e acabou. Então, realmente, é melhor, às vezes a gente opta por tratar a partir do evangelho e não olhar nem para esse material, deixa para lá e vamos usar a partir da própria realidade. É isso. Muito bem. Não tenho pretensão de responder a todo mundo, até porque o tempo já está tarde, mas a gente pode ir conversando e tem outros grupos, como o Padre Vancelei colocou aí, o grupo, por exemplo, de estudo de Teologia da Libertação, que é na sexta-feira à noite, e o grupo do CEBI quarto sábado, né, João? Que a gente pode fazer propaganda aqui, quem quiser participar também é bem interessante, e a gente vai amadurecendo essas questões, e não precisa ser biblista para entrar, qualquer pessoa
pode participar com a sua experiência de vida. Eu só queria dizer que o CEBI, foi eu que coloquei, Zélia, aqui a informação, o CEBI tem material muito bom que a gente não pode deixar de divulgar, não é? Acabou de ser publicado, já faz um mês, eu acho, veio com um boletim nacional do CEBI, gratuitamente, a gente faz assinatura anual, mas isso pode ser vendido à parte. Então, o título é Fogo Debaixo das Cinzas, Círculos Bíblicos do livro do profeta Ezequiel, que é o mês da Bíblia de setembro, é sobre o profeta Ezequiel. Vamos dar um curso também, Sebastião e eu, Sebastião está aqui, pode falar sobre isso agora no mês de julho, para o mês da Bíblia. Vamos utilizar esse material também do CEBI, não é? Então, a gente vai divulgar tudo isso. Fiquem atentos, Zélia tem as informações, qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco. A gente tem para dizer que o nosso estudo, ele tem um pé na academia. Tá aí Zélia, que acabou de fazer seu doutorado, tem um pé na academia e tem um pé no meio do povo. Né? Eu gosto muito de trabalhar a Bíblia nesse estilo. Não só a Bíblia pela Bíblia, mas assim, toda a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica, com o pé também no meio popular, no serviço ao povo de Deus. Então, esse é o trabalho que a gente faz com a Bíblia. Né? Então, tanto nos programas de pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, como nos cursos de extensão que a universidade promove. Então, a gente está sempre atento para o trabalho popular também, e prestando formação para as pessoas nos nossos programas de pós-graduação. Essa é a missão da Universidade Católica de Pernambuco, que está promovendo essa live, através também do nosso grupo de pesquisa Religião Cristã, Fundamentos e Desafios Contemporâneos. Nessa parceria com o CEBI, por isso o material está aqui, né? A gente tem que, basta acessar o site do CEBI. Eu coloquei aqui www.cebi.org.br. Onde você estiver no Brasil, você pode solicitar o material riquíssimo que o CEBI tem, produzido por biblistas que são formados na academia, biblistas diversos. Carlos Mestres é o nome mais conhecido, mas tem tantos outros que transitam ali na formação bíblica pelo CEBI. Tá? E aí eu pediria que a gente encerra a nossa fala de hoje, com chave de ouro, com o Wellington. Boa noite a todos, a todas. Sempre bom. Primeira coisa a dizer, Zélia, que você nos representa, né? Eu acho que é aquele pessoal, os leigos que estão chegando na academia e que estão com o pé cheio de barro, o pé que entrou na periferia, que está no meio do povo. Então, você nos representa. Eu acho que o teu trabalho de resgate dessa resistência, dessa memória, é fundamental para a gente seguir em frente, tá? Primeiro, lembrar o tempo dos anos 90, que foi o tempo da saudade, né? A gente que viveu o CEBI, eu já fui coordenador do estadual do CEBI nos anos 90, e isso tudo lembra a saudade com que a gente viveu, né? Esse progressismo, esse avanço democrático, a consolidação da teologia da libertação, a utopia, a esperança, o avanço popular, um tempo de muita esperança, né? Sobre tudo isso. E a gente compara isso com o cenário que a gente vê hoje, que é um cenário que nos traz bastantes temores, né? Que é o conservadorismo e religiosidade piedosa e devocional, basicamente, né? Feito de um populismo religioso de massa e um excesso de clericalismo, e a gente fala tanto o conservadorismo católico quanto os conservadores neopentecostais, né? Se aferrando cada vez mais a essas doutrinas puramente devocionais, né, e longe da realidade do povo. E aí vem a pergunta, eu não sei se você vai ter tempo, até pela exiguidade do espaço, mas eu acho que é uma coisa que você deve seguir em frente, que primeiro, esses temores que a gente tem, que também tem a ver com o que a academia tem recebido. A gente tem recebido da academia, confrontado, por exemplo, com a teologia da libertação, a pressão dos avanços científicos, né, na deconstrução do texto bíblico, a guerra das narrativas, né,
em que tudo virou uma narrativa no pós-moderno, e isso talvez afete um pouquinho aquela coisa que a gente tinha de relacionamento com o povo. E, então, são uma série de continuidades e de rupturas, de riscos e oportunidades. E aí a gente precisa, e aí você está aí também para fazer um pouquinho desse link, para nos dar essas luzes, né? Para onde nós vamos, né? Uma boa pergunta. Obrigado, Zé. A gente queria, Zé, agradecer muito a você, que a leitura popular da Bíblia nos ajude a cultivar uma fé lúcida, consciente, à luz da exegese e da hermenêutica atuais. Tem a palavra final, Zélia. Eu não quero dar a palavra final de ninguém, não. Quero só um apelo final, né? Gente, essas nossas inquietações, ótimo, maravilhoso. É sinal que a gente não está satisfeito, né, Wellington? E tem que fazer a diferença. Eu quero colocar aqui o exemplo de Dom Sebastião, e Armando Gameleira, que do alto da sua vivência sapiente foi visto, não sei o quê. Quando ele foi morar em Caruaru, não cruzou os braços, ele juntou um grupo de senhora para estudar a Bíblia na esquina, sentado na esquina. Então, aí, veja, está vendo? Fez o que estava ao seu alcance. O importante é a gente começar. Se eu estou inquieto, não estou satisfeito, vamos fazer alguma coisa diferente. Queria pegar aqui um texto de uma poesia para agradecer, pegando as palavras do Socorro Gugel, poetisa nossa aqui, do Sebi Mossoró. Ela fez essa poesia para a nossa comemoração dos 30 anos, né? E agradeço a todo mundo que está aqui, porque eu acredito que nós somos parceiros na caminhada, enquanto a gente estiver resistindo, a esperança da gente caminhar com todo mundo, não só com a Igreja Católica. Ela vai dizer assim, ó: unir fé com a vida é o sonho do Sebi, sopro do coração de Deus, que nos quer ver construir uma nova sociedade a partir da realidade do agora e do aqui. O nosso agradecimento ao Deus Pai que nos conduz, que na força da palavra deu-nos seu Filho Jesus, e pelo jeito de amar, na leitura popular, ele é sempre a nossa vista. Boa noite, gente. Vamos fazer a diferença. Abram as câmeras para uma foto final aí, a gente está fotografando, né? A gente quer agradecer a todas e a todos que estão presentes nesse momento e aqueles e aquelas que vão assistir esse nosso encontro pelo YouTube. Um abraço, abram as câmeras, porque aí a gente mostra nosso rosto para o mundo. Nós estamos estudando Bíblia, nós estamos fazendo a diferença, nós estamos nos gabaritando, né? Padres, religiosos, religiosas e leigos e leigas no estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Um abraço.